Então eu não vim aqui fazer a minha vontade espontânea apenas. Eu vim aqui atender um pedido. Um pedido feito a... Agora, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: quem pediu? Por que não chamá-lo de Paulo, de pequeno? Por que não, no encontro da sua conversão, não utilizar a variável do seu nome, que transita entre pequeno ou de baixa estatura, e no profético humilde ou menor? Por que não aproveitar que ele já estava batido, ele estava no chão? Por que não ver ele nessa condição e já não trazer um nome que combinava mais, aparentemente, com a circunstância de Saulo naquele momento, quando ele vai com o rosto em terra, cercado pelo forte resplendor de luz, que era a presença de Jesus, que foi encontrá-lo pessoalmente na entrada do caminho da porta que dava para Damasco? Por que não dizer Paulo, Paulo? Por que dizer Saulo, Saulo? Porque ele está ali para atender um pedido feito a Deus. Agora a pergunta é: quem pediu? Catuca duas pessoas aí, pergunta: quem pediu? Quem é que pede? Quem é que faz um clamor desse, gente? Quem é Saulo? Ou quem é Paulo? Alguém que está na condição de um dos mais severos perseguidores e impedimentos da igreja. Olha como é que ele vai chegando no caminho de Damasco, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele acreditava que o que nós chamamos de evangelho nada mais era do que uma seita daquela época, e ele, como alguém extremamente religioso, se achava empoderado do direito de arrebentar com essa seita. Então ele vai pedir cartas de autorização para entrar em Damasco. Veja, ele está tão focado na perseguição contra a igreja, que ele vai pedir cartas, porque ele não tinha jurisdição para entrar em Damasco, onde a obra crescia. É como se ele estivesse fazendo hora extra de graça para o Império Romano. Tão focado ele está naquela missão. E aí, dentro desse contexto, por que Deus não o chamaria, porque Jesus não o chamaria na variável do seu nome, que era o nome pelo qual os romanos também lhe chamavam, que não era Saulo, mas que era Paulo, porque esse é o nome de exercício da sua cidadania romana. Mas por que então o Senhor vem e diz: Shaul, Shaul, pedindo foste a Deus? Ai, irmãos, essa colocação normalmente assusta a maioria das pessoas, principalmente se você já morou ou mora numa região de alto índice de violência. Se alguém chegar perto de você e falar assim: fulano está perdido, você já sabe o que isso significa. Ou você nasceu rico de berço e nunca entendeu essa linguagem. Rico de berço, glória a Deus. Eu sou do Rio de Janeiro, e se alguém chegar para você e falar: fulano, ciclano está perdido, é a mesma coisa de dizer: está perdido, perdeu a vida, alguém o jurou, alguém o pegará, ele pagará por algo que fez. Só que a maneira como o Senhor anuncia isso na conversão de Saulo do caminho de Damasco não é de uma maneira desesperançosa, mas é de uma maneira nova, que aponta para um novo caminho de vida. Deus está chamando ele por um nome que ele não era comumente chamado, por dois motivos. Primeiro, eu não estou te chamando pelo nome da tua reputação, eu estou te chamando pelo nome da tua origem. Eu conheço a tua essência. Todas as vezes que Deus for encontrar com você, todas as vezes que Ele quiser te dar um novo rumo e uma nova direção para a tua vida, a quantidade de seguidores do teu Instagram não vai impressionar Deus. A quantidade de métodos que você aprendeu para estabelecer contato, contratos, empresas, não vai impressionar Deus. Quando Deus chama um homem, Deus não visita a reputação desse homem, Deus visita seu caráter, Deus visita a sua essência. Depois de Pedro aparentemente já está totalmente convertido, Jesus vai repreendê-lo, porque percebe nele uma conduta que não combina com o caráter de quem será o primeiro apóstolo da igreja. E então Jesus, trazendo a revelação da sua entrega no Calvário, vai dizer como ele vai se entregar e como o Filho do Homem vai padecer. Nessa hora, Pedro, ao ouvir essas palavras, ele vai dizer: Senhor, não faça isso contigo mesmo. E aí o Senhor Jesus vai dizer para ele: para trás de mim, Satanás, tu que me serves de escândalo. O Senhor não está falando com Pedro, está falando com o diabo que usa ele naquele momento, porque para o Senhor a essência predomina
ensina mais do que aquilo que a boca quer dizer. Você se lembra de quando o Senhor mandou Samuel ir à casa de Jessé o belemita, dizendo para ele que dentre os seus filhos ele tinha um rei, voltado para a aparência, lembrando-se de Saul. Samuel vai olhar para Abinadab, para Eliabe, para Samar, e ele vai pensar: certamente está diante de mim um ungido do Senhor. Mas a voz do Senhor vai bradar no coração de Samuel e vai dizer para ele: não te atente para a aparência, não olhe para a estatura, porque eu, o Senhor, não vejo como vê o homem. E se eu fosse você, eu já estava glorificando a Deus, porque nessa noite Deus colocou na minha boca uma palavra que é resposta para o teu ministério, uma palavra que é resposta para o teu chamado. E assim diz o Senhor: eu não estou consultando o teu currículo profissional, a quantidade de línguas que você sabe falar, tuas habilidades não me impressionam, teu status social não me impressiona, a quantidade de zeros que você tem na tua conta, ou o nível do saldo devedor que está na tua conta, não interfere no meu chamado. Eu, o Senhor, não me atento para a aparência. Eu, o Senhor, não olho para aquilo que está em evidência. Eu, o Senhor, olho o coração, a essência. A essência. Nessa noite o Espírito Santo de Deus está passando em revista. Ele está passando aqui, e eu não estou falando isso porque eu quero ouvir glória a Deus, não. Eu estou falando porque Ele está dizendo: eu estou passando em revista corações e ministério. Meu Deus, meu Deus. Chamou 2 vezes para despertá-lo. Poderia ter dito: Saulo, por que me persegues apenas uma vez? Mas chamou 2. Chamou quantas vezes? Bora, chamou quantas vezes? Faz-me lembrar quando ele entrou na casa de Lázaro e Marta estava distraída em muitos serviços, lembra? E ele poderia ter dito: Marta, você está cansada em muitos serviços, mas ele não diz isso. Ele diz: Marta, Marta, 2 vezes. Alguém pode pensar: nossa, como Deus me prova. E na verdade você deveria sair daqui nessa noite dizendo: nossa, como Deus me chama, como Ele insiste. Nenhuma das desculpas que você tem dado para Deus vão convencê-lo a deixar de continuar chamando o teu nome para aquilo que Ele te escolheu para fazer. Pedido foste a Deus. Quem eu vejo pedindo aqui? Quem eu vejo pedindo aqui? Não está no texto de Atos 9, mas eu vejo na Bíblia. Eu vejo a igreja clamando por Saulo, por Paulo. Por que, Camila, que você vê a igreja? Porque os últimos apóstolos, ou os fundadores da igreja primitiva, foram aqueles que caminharam ao lado do próprio Senhor Jesus. Foi uma mentoria direta. E o que Jesus ensinava para eles? Jesus não ensinava a revidar, mas a resistir. Você não vai ver Jesus dizendo: acabe com seus inimigos, destrua seus inimigos, mate os seus inimigos. Não, o que você vai ouvir Jesus ensinar a esses discípulos que se tornariam a futura igreja dele aqui na terra é: se te baterem um lado, dá um soco nele. Foi isso, gente, que Jesus ensinou? Se te ferir de um lado da face, oferece a outra. Oferece a outra. Oferece a outra. É muito difícil isso, gente. Oferece a outra. Aí ele vai ensinar essa igreja a orar. E na hora de ensinar essa igreja a orar, ele não ensina essa igreja a subir monte, bater pé no chão e dizer: dá de espada neles.
não ensina essa igreja a entrar para dentro do quarto e marchar e dar ordem em anjo, como se anjo obedecesse oração. Deus vai lá e desfaz. Ele dará ordem aos anjos ao vosso respeito. Você não manda em anjo. Eu não mando em anjo. E ele não ensinou nada disso. Olha o que ele ensinou. Quando vocês forem orar, orem assim pelos vossos inimigos. Ele disse: amai os vossos inimigos, intercedam por aqueles que vos perseguem. Pastor Hernani Santos tem uma frase que eu amo. Ele diz o seguinte no livro Corações Profundos, Revelações Profundas. Ele diz o seguinte: é impossível você ficar com raiva de quem você ora. E eu fiz o teste e é verdade. É impossível você nutrir ódio, mágoa, ressentimento de quem você torna alvo da tua súplica. Rapaz, é uma parada tão doida, tão doida, tão doida, que tu começa orando com ódio, tu começa orando com raiva, no final tu tá com compaixão do miserável, achando que ele merece mais do que você, da bondade, da misericórdia de Deus. O Espírito Santo te envolve numa súplica, e quando você vê o ódio, não tem mais, a mágoa não tem mais. Guarde isso, se você não gravar mais nada do que eu vou falar daqui pra frente. É impossível você sentir raiva de quem é alvo da sua oração. Então, é uma orientação de Jesus. Ele disse: orai por aqueles que vos perseguem. Paulo era o que, gente? Ele era o que, gente? Abre essa boca em nome de Jesus. Ele era o quê? Então você consegue imaginar essa igreja que foi discipulada por Jesus, esses pastores, esses apóstolos, esses ministros que foram discipulados e mentorados pelo próprio Filho de Deus em pessoa. Você consegue imaginar eles fazendo reuniões e dizendo: Jesus, vai lá, mata ele. Vocês conseguem imaginar isso? Alguém aqui consegue imaginar tamanha loucura? Você acha que esta igreja, quando se reúne para orar, levando em consideração a perseguição da igreja, você acha que eles estão orando pelos perseguidores, pedindo Deus para matar, pedindo Deus para destruir? Você acha que alguém como Pedro, que negou a Jesus 3 vezes, está orando, pedindo Deus para destruir quem está perseguindo a igreja? Alguém que foi alvo da misericórdia, alguém que foi alvo da segunda chance. Muitas vezes, através da intercessão, no chamado, encontramos um caminho mais rápido pedindo Deus para matar, encontramos um caminho mais rápido pedindo Deus para destruir. E por que esse caminho nos parece mais rápido? Porque esquecemos da misericórdia que Deus exerceu sobre nós. Camila, eu não estou entendendo. Vai entender agora que eu vou falar rasgado. Você só acha muito difícil Deus quebrantar um coração de alguém que tenta te destruir, levantar a vida de alguém que faz de tudo para te abater, porque você esqueceu-se do quão misericordioso Deus foi na tua redenção. Você esqueceu-se do quão grandioso Deus foi quando decidiu perdoar os teus pecados. Porque um pecador arrependido de verdade, quando ele tem consciência do que Deus o salvou, de onde Deus o tirou, da mentira, do engano, do abandono, da pornografia, da palavra pesada, torpe, ele não acredita que nada seja impossível para o Senhor. Então, ao invés de orar e dizer mata, ele diz: prepare e converte. Se tu fizeste comigo, tu pode fazer com qualquer um na minha casa. Se tu fizeste comigo, nada é impossível para o Senhor fazer na minha família. Levanta a tua mão que eu estou sentindo graça de Deus. Receba súplica, receba poder para interceder, não para escolher o caminho mais rápido da morte, mas para escolher o caminho que vale a pena, o caminho da vida. Ao invés de dizer prepara e leva, a partir de hoje você vai orar: salva e faça dele um obreiro, salva e faça dela uma pregadora, salva e faça dele um pastor, salve e faça dele um ministro. Vida! Os caminhos e as palavras do Senhor são palavras de vida e não de morte. Eu não posso aqui imaginar que a igreja está orando para Deus matar aqueles que a perseguem
E por que eu não posso imaginar isso? Porque não foi isso que o mentor dela ensinou para ela. Não foi isso que Jesus disse àqueles que pastoreariam o seu rebanho. Ele disse: amai os que vos odeiam, orai por aqueles que vos... Você não ostenta poder de Deus pedindo para Deus matar. Você manifesta poder de Deus pedindo para Ele ter misericórdia, para que Ele alcance outras vidas como alcançou você. Então, por mais que ele fosse chamado de Paulo naquele dia, Jesus vai chamá-lo de... Que significa pedido foste? Porque eu imagino, e agora sou eu que estou dizendo, que o clamor da igreja não era mata, mas era salva. Salva. Eu acredito numa igreja que orava até por César. Eu acredito em uma igreja tão piedosa que orava até para que Roma fosse alcançada. Eu acredito que uma igreja empoderada de verdade, e um homem e uma mulher que foi chamado por Deus para exercer um ministério com verdade, ele não usa o seu poder para destruir, mas para edificar. Shaul, pedido foste a Deus, pedido foste a Deus. Agora, Camila, eu estou vivendo uma situação, irmãos, eu não planejei pregar isso que eu estou pregando agora, acredita? Não planejei. Mas é noite de resposta para intercessores aqui nessa noite. Para gente que precisa aprender a usar a unção que Deus deu, a direção que Deus está dando. Mas, Camila, como eu vou pedir? Como eu vou pedir por alguém que não quer ser pedido? Só que você não pede para quem precisa ser pedido, você pede para quem tem autoridade para receber pedido. Mateus capítulo 15, versículo de número 21 em diante, o texto vai narrar a história de uma mulher cananeia que, sabendo que Jesus ia passar pelas cercanias de Tiro e Sidom, saiu correndo atrás dele. E o texto diz assim: gritando pelas cercanias, ela clamava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Senhor, e ela gritava sem parar. E os discípulos começaram a ficar constrangidos, porque o texto revela que Jesus queria passar em secreto naquele lugar. Só que essa mulher gritava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu queria que você desse atenção ao clamor dela. Veja, ela não diz: Senhor, tem misericórdia da minha filha, mas ela foi lá buscar pela filha, porque quem estava endemoniada? A filha. E você conviver com uma pessoa sobre posse e domínio completo de demônios é a mesma coisa que conviver com a morte, com perigo diário. Então ela queria viver essa libertação. Através da libertação da filha dela, ela também ficaria livre, porque nem todos os demônios prendem você. Às vezes a única maneira de prender você é prendendo quem você ama. Então ela clamava. Agora quem clamava era ela, não era a filha, porque a filha estava endemoniada. Quem ainda está comigo, diga amém. Responda com inteligência. O Senhor responde clamor de endemoniado? Gente possessa por demônios ora? Gente com a mente cauterizada pelo erro ou pelo pecado, ela faz intercessão para Deus? Não. Então, mais uma vez, Jesus tem compromisso com o demônio? Não. Então ela está lá pela filha, mas não é a filha que clama, é a mãe. Como ela sabe que a atenção do Senhor não é para o alvo da nossa busca, mas é para quem busca? Vou falar de novo. A atenção do Senhor não é para o alvo da nossa busca, mas para quem busca. Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Deus não está olhando quem você quer abençoar. Deus está olhando a maneira como você busca Ele para que Ele abençoe. Deus não está olhando quem precisa de libertação. Deus está olhando para quem o intercessor está clamando por libertação. Aí esta mulher vai dizer: